Amém? Amém. Senta em nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 39. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 39. Isaías está logo antes de Jeremias, dois livros bem grandes, conhecidos. Capítulo de número 39 é o texto que Deus colocou no meu coração nessa noite, que tem por epígrafe: os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém e o orgulho de Ezequias. Isaías 39, quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém tiver sem a Bíblia, pode acompanhar aqui pelo cachorro, para que possamos juntos fazer a leitura desse texto. Vamos ler do verso 1, capítulo 39, até o verso de número 8, ou seja, o capítulo completo. Diz assim: naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido, ou seja, tinha se recuperado. E Ezequias se alegrou com eles. Ele lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: e que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse que lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E os teus filhos, e dos teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: porque haverá paz nos meus dias e verdade em meus dias. Amém? A história do rei Ezequias é uma história bastante conhecida, mas geralmente quando a gente prega sobre o rei Ezequias, a gente para no capítulo anterior, no capítulo 38, que nos fala sobre a sua enfermidade e a sua cura. E a gente costuma parar por aí. Só que a história continua, e esse é o texto que nós vemos. Mas para a gente chegar aqui, eu queria contextualizar para vocês entenderem quem que é esse personagem, quem que é esse Ezequias, e a importância que ele tem na história do Evangelho, nas Escrituras, e o quanto a gente pode aprender com a vida dele. Hoje é um culto de família, e Deus tem uma palavra para você e para a sua família nessa noite. Algo precioso, algo que talvez quem aprendeu já em algum momento, Deus quer refrescar a sua memória, quer te fazer lembrar. E para quem ainda não aprendeu essa lição, vai sair daqui aprendendo uma receita de vitória na presença. Quem quer ser vitorioso? Quem quer ter vitória para sua casa, para sua família? Deus vai aprender uma receita de vitória nessa noite. O Ezequias, ele reina em Israel por um período longo. Ele começa a reinar com 25 anos e ele reina até os 54 anos. Então ele tem um período muito longo de reinado dentro de Israel. E quando ele assume o trono em Israel, o contexto do povo, na verdade ele não era rei de Israel, ele era rei de Judá, o rei do sul. Quando ele assume o trono em Judá, o contexto era muito complicado. Por quê? Porque o pai de Ezequias, o rei chamado Acás, era um homem muito mau, era um homem que fazia tudo que desagradava a palavra do Senhor, era alguém que tudo que podia cometer de pecados, de erros, ele cometeu. Então ele deixa Israel em uma apostasia espiritual tremenda. O povo estava numa decadência espiritual tremenda, e além da decadência espiritual, também o povo sofria na economia, nas questões sociais. Por quê? Porque o reino da Síria estava dominando Israel. Então havia todo tipo de
luta, todo tipo de dificuldade que você pudesse imaginar, estava sobre Israel. Quando Ezequias assume o trono, um jovem ali, com 25 anos, ele entende que ele precisava primeiramente restaurar a parte espiritual do povo, porque esse versículo ainda não havia sido escrito, mas ele já entendia um princípio, que quando a gente busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E às vezes, a gente quer correr atrás primeiro de resolver a vida financeira, a gente quer correr atrás primeiro de arrumar uma namorada, um namorado, a gente quer primeiro passar no vestibular, a gente quer primeiro passar no concurso público, a gente quer primeiro fazer uma viagem internacional, aí depois que eu arrumo a minha namorada, que eu estiver na faculdade, que eu tiver feito a minha viagem, que eu vou comprar meu carro, eu vou servir a Deus. Não, a ordem está invertida. Primeiro eu busco a Deus, primeiro eu entrego minha vida nas mãos de Deus, primeiro eu coloco Deus na prioridade, no topo da minha lista de prioridades. Depois disso, Ele vai agindo, trabalhando, operando e colocando e entregando nas minhas mãos aquilo que Ele tem projetado para mim. E o que Ele tem projetado para mim é maior e é melhor do que aquilo que eu mesmo sonhava alcançar. Então, Ezequias começa a fazer uma restauração. Então entenda, ele assume o governo no momento de crise. E naquele momento de crise, no momento de dificuldade, num tempo de adversidade, Ezequias se sai muito bem. Ele chega no templo, o templo estava fechado, pastor. O templo estava fechado, não tinha mais culto. Ezequias manda reabrir o templo, fazer uma limpeza dentro do templo, chama os sacerdotes, os levitas, está todo mundo aqui posicionado. A gente vai fazer uma faxina dentro do templo, vamos tirar todas as imundícies, as estátuas de altos altares a Deus estranho, a gente vai tirar tudo. O templo vai voltar a funcionar, vai voltar a ter culto, a banda vai voltar a tocar, as intercessoras vão voltar a orar, as crianças vão voltar a aprender, vai voltar a ter escola bíblica, vai voltar a ter evento, vai ser aniversário da igreja, mulheres que brilham, é congresso de jovens, de irmãs, a igreja vai voltar a ter vida, porque quando o templo está fechado, quando as coisas estão fechadas, a porta também fecha na nossa vida. Quando as portas se abrem no reino do Espírito, as outras portas começam a se abrir. Purifica o templo, reabre os cultos, faz tudo voltar a funcionar. Entra, começa a passear pelo meio da cidade e destruir todos os altares de idolatria que havia em Israel, tudo. E o povo começa a retomar o caminho da verdade, começa lentamente a voltar a andar com Deus. Ezequias promove uma grande reforma em tempos de crise, e por causa disso, por causa da sua fé, da sua ousadia, da sua autoridade, o Senhor se agrada dele e começa a entregar para Ezequias diversas vitórias. Só que, quando a gente começa a fazer algo especial para Deus, o inimigo não fica feliz e o inimigo se levanta. Aí o que acontece? Senaqueribe, o rei da Síria, começa a marchar contra Israel. Na verdade, começa até de uma outra forma, para vocês entenderem o contexto. Eu estou tentando correr um pouquinho da história, mas para você entender o contexto. O rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele ataca a nação, o reino do norte, a nação vizinha. E quando eles destroem a nação vizinha e conquistam o reino do norte, o reino de Israel, eles ocupam aquele território e falam: bom, agora Israel está totalmente cercado, porque a gente tem do lado direito a nação que antes estava, agora é território nosso, a nação do lado esquerdo também é território nosso, e agora Israel está cercado completamente. A gente vai pressionados e eles vão ceder. Quando o Senaqueribe marcha contra Israel, ele traz um exército de 185 mil soldados, armados com carros, com todo tipo de arma, de cavalo. E o exército de Israel é um exército pequeno. Por quê? Porque havia sido dizimado, havia estado muito fraco nos tempos do rei anterior, e Ezequias ainda não tinha tido tempo de fortalecer tanto o seu exército. Então era um exército pequeno de Israel, e ele via que, humanamente falando, ele não teria condições de vencer. Ele iria ser derrotado se ele fosse com a força do seu braço. Aí o que Ezequias faz? Ezequias entra na casa do Senhor, que havia sido aberta. Ezequias vai no culto que agora estava funcionando, e ele vai clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu sozinho não posso vencer essa guerra, mas se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor não me chamou para ser derrotado, o Senhor não escolheu o seu
ser um povo envergonhado. O inimigo se levanta, ele tem mais soldados que nós, ele tem mais armas do que nós, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no inimigo. Maior é o Senhor que nos chamou, e esse Deus vai nos dar a vitória. E aí o Senhor então prepara uma estratégia. Deus então manda ali o profeta Isaías conversa com Ezequias, e todo o povo é animado. O povo então entra ali em jejum, o povo entra em consagração, o povo se prepara espiritualmente, e quando os inimigos estão postados para atacar o povo de Judá, o que acontece? Deus manda um anjo, e apenas um anjo mata 185 mil homens do exército inimigo, dizima o exército inimigo, e o povo de Ezequias ganha a guerra, e o nome do Senhor é glorificado. Mais uma grande vitória para Ezequias. Parece que a história está de vento em pouco, né? Ele começa na crise, ele faz uma reforma espiritual, ele sabe lidar bem com a crise. Aí depois vem um ataque do inimigo, outra crise. Ele entra na presença do Senhor, clama, e ele consegue sair daquela situação adversa e conquista uma outra vitória. E eu vejo aqui uma característica interessante de Ezequias, que era alguém que sabia lidar bem com os momentos de provação. Ezequias era alguém que nos momentos de pressão, nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, ele não corria, ele não se acovardava, ele não voltava atrás, ele não fugia. Pelo contrário, ele sabia que ele tinha um Deus que podia socorrer, que podia vir em seu socorro e que podia fazer milagres. Ele ia buscar em Deus a solução para os seus problemas, e isso é uma grande qualidade. Olha para o seu irmão, e fala assim: como você se comporta nos tempos de crise? Qual que é a sua postura nos tempos de luta? Como é que você age quando a guerra chega diante de você? Como é que você se comporta quando chega uma má notícia? Quando chega ali uma notícia contrária? Quando o médico dá um diagnóstico que não é positivo? Quando alguém começa a falar de uma crise e você fica com medo da porta se fechar? Como é que você reage quando levanta um falso testemunho ou uma palavra contrária à sua família? Como é que você reage quando vem a perseguição? Deus nos ensina através da vida de Ezequias que no momento da luta é momento de entrar na presença de Deus, é conhecer que sozinho eu não posso, que sozinho eu não sou capaz, que eu não tenho força, que eu não tenho estrutura, mas que Ele pode todas as coisas, e que se Ele vir em meu socorro, não há inimigo, não há levante, não há tribulação que possa resistir. Repete comigo assim: mas, se por um lado ele era alguém que sabia agir muito bem nos momentos de crise, era alguém que não sabia se comportar bem nos momentos de vitória. E aqui eu começo a pregar para você. Aleluia. Você sabia que tem crente, que tem gente que é bom para lidar com crise, mas tem dificuldade de permanecer firme nos momentos de bonança? Você sabia que tem gente que quando está passando pela crise, ele ora 5 vezes mais, não se acovarda, faz campanha, se dedica, ensaia, sobe monte, desce monte, fica com o joelho ralado de tanto orar, mas quando a vitória chega, se acomoda, se esfria, se afasta. Posso te falar uma coisa? Você vai ficar chateado comigo? Deus manda dizer para você assim: reflete, porque às vezes é por isso que você ainda não recebeu a vitória que você tanto pediu. Porque tem pessoas que não sabem lidar bem com as vitórias. Ele só fica firme no momento da luta, e quando vem a vitória ele se afasta. Deus quer te ver tão perto que Ele prolonga a luta mais um pouquinho, porque Ele sabe que quando a vitória chegar, talvez você não vai estar aqui no próximo domingo, talvez você não vai, você vai, mas talvez toda quinta Ele está aqui, todo domingo Ele está aqui, conecta nesse meu amigo. Quando a vitória chega, eu falo assim: estou cansado, sabe?
Hoje tem um compromisso inadiável. Aleluia. Ezequias, quando ele conquista essa vitória, ele se acobra. Aí o que acontece? Deus permite uma situação na vida dele. Ezequias fica enfermo. Ezequias fica doente. Aí ele não diz qual doença exatamente era, mas os estudiosos especulam que fosse uma ferida, uma chaga no seu corpo, que começa talvez aqui nos rins ou no pâncreas, alguma inflamação que vai subindo e a ferida se abre aqui no seu ventre, perto do peito. E era uma ferida de aparência muito desagradável, cheirava mal, e aquilo incomodava muito, e ele foi sentindo que a sua vida estava se acabando. Ezequias era um rei, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele vai atrás dos melhores médicos, ele manda fazer os melhores exames, tudo que havia ao seu alcance na época, só que ele não consegue alcançar, e a doença vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E veja, nesse momento, Deus manda o profeta Isaías ir até a casa, até o palácio do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías chega lá, todos conhecemos essa história. Isaías olha para Ezequias, fala: Ezequias, tem uma palavra de Deus para você. Aí que Ezequias imagina, Deus vai mandar cura, né? Que bom, chegou o profeta, está resolvido, que maravilha, agora vai dar tudo certo. Aí Ezequias fala assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Organiza. Olha o pregado da quinta-feira lá atrás. Organiza a tua casa. Organiza a tua vida. Organiza a tua família. Organiza o teu ministério. Organiza as tuas finanças. Organiza as tuas coisas. Porque você vai morrer e não vai viver. Aquela palavra vem e bate no coração de Ezequias como uma flecha do seu peito. Outra crise, e uma crise sem precedentes, maior do que todas. Aí Ezequias de novo mostra a sua característica principal. Era alguém que sabia lidar bem com os momentos de crise. Aí no momento da crise, ele se vira para a parede. Não sei se tinha uma cruz igual essa linda na parede, né, irmão Daí? Glória a Deus. Mas tinha uma parede lá. E ele vira para a parede e começa a orar. E ele fala assim: Senhor, eu não sei qual foi exatamente a oração que ele fez, mas eu imagino ele orando assim: Senhor, eu sei que eu comecei bem, eu sei que eu fiz muitas coisas, superei as expectativas de muita gente, eu reabri o culto, limpei o templo, tantas coisas boas, mas eu também sei que em algum momento eu deixei algo morrer, algo esfriar dentro do meu coração. Eu sei, Pai, que eu comecei bem, mas eu sei que não adianta só começar bem. Eu tenho que começar bem, tenho que continuar andando bem. Porque só começar e parar pelo meio do caminho não adianta nada. Eu comecei bem por ter começado bem, o Senhor me colocou lá em cima, mas por causa da minha frieza, por causa do meu comodismo, por causa, Senhor, do meu relaxo, eu acabei caindo e agora eu estou aqui por baixo. Eu não estou mais por cima, eu estou por baixo, mas eu creio que existe um Deus que estava comigo em cima e continua comigo embaixo. Eu creio que existe um Deus que olha para a minha vida e que sabe tudo aquilo que eu fiz e o que eu tenho feito. Eu creio que existe um Deus que sabe das coisas boas que eu fiz e que sabe também do meu momento de adversidade. Eu creio no Deus que pode mudar a história, que pode mudar a situação, que pode reverter uma sentença contrária. Havia lançado uma sentença de morte, mas o Senhor reverteu
assim, Deus ainda muda a história. Deus ainda ouve oração, Deus ainda ouve choro, Deus ainda vê lágrimas, Deus ainda escuta clamor, Deus ainda transforma quadro que é impossível para a medicina, Deus ainda abre portas que está fechada, Deus ainda faz milagre. Isaías entra, lança a palavra, você vai morrer, vai viver. Coloca a tua casa em ordem. Sai. Isaías sai. Ezequias começa a orar. Deus escuta a oração. Isaías não tinha nem saído do pátio do palácio ainda. Deus fala no ouvido do profeta: Isaías, volta lá. Errado, eu errei na mensagem. Não, você falou que eu tinha mandado você falar, só que agora a palavra é outra. Volta lá, porque primeiro era uma palavra de julgamento, agora é palavra de misericórdia e de vitória. Volta lá, porque eu mudei a sentença. Volta lá, porque eu mudei a história. Volta lá e conta para ele que o Deus dele é misericórdia. Que vai surpreender pessoas aqui, porque ele vai agir mais rápido do que você acha. Ele pode ouvir sua oração hoje e responder ainda hoje. Ele pode usar um profeta aqui e até o final do ano dar a bênção, como foi no testemunho que foi montado. A pessoa pensa, tem entrada na aposentadoria, vai demorar anos para sair, vai demorar meses para sair, porque com o fulano foi assim, com o ciclano foi assim. Você não é o fulano, você não é o ciclano, você é chamado por Deus. Hoje, ele libera hoje, ele muda hoje, ele abre hoje, ele cura hoje, ele restaura hoje. Isaías volta. Fala, Ezequias, Deus mudou a sentença na sua vida. Sua vida ia acabar, ó. Mas Deus está acrescentando 15 anos de vida para você. Aleluia. Isso aqui é um mistério. Deus vai te dar 15 anos de vida. Mas tem dois mais. Primeiro mais. A ordem que Deus tinha te dado lá atrás, que era: coloca a sua casa, essa ordem permanece. Aleluia. Deus está te dando 15 anos de vida para você ter tempo de colocar isso em prática. Segunda coisa, Deus podia te curar assim, ó, um toque. Jesus curou pessoas tocando, curou pessoas com cuspe, com lodo. Jesus curou pessoas à distância, mandou uma palavra, a pessoa foi lá na casa dela. Só que às vezes Deus usa outras estratégias. Tem pessoa que fala assim: eu estou enfermo, vem na igreja, aí alguém ora, aí a pessoa vai no médico, faz uma cirurgia, né? Nosso pobre Roberto,
passa por um tratamento. E ele fala assim: quem me curou foi a medicina. Se fosse só pela medicina, era 7 pau embaixo da terra. Mas Deus pode usar a medicina. Glória a Deus. Deus pode usar das estratégias que você nem imagina para agir na sua vida. Deus usa coisas, às vezes insignificantes, para através dela fazer grandes sinais e prodígios e maravilhas. Deus usa coisas que não têm muito valor para através delas operar grandes coisas. Isaías falou assim: pega uma pasta de figos amassados no figo, e aí você aplica sobre a ferida, sobre a chaga, e vai haver cura. Irmão, te pergunto, se fosse só colocar uma pasta de figos, Ezequias já teria colocado. Ele tinha consultado os melhores médicos, fez os melhores tratamentos. Não é a pasta de figo, mas é a pasta de figo quando Deus manda colocar a pasta de figo. Não é a sua qualificação, a sua faculdade que vai abrir a porta, mas é Deus que quer abrir a porta usando essa situação que Ele tem na sua mão. Não é a sua beleza, a sua inteligência, a sua eloquência, a sua afinação, o seu talento, a sua capacitação. Isso é pasta de figo. Mas quando Deus quer pegar a pasta de figo e usar ela para fazer milagres, Deus usa aquilo que tem para operar coisas sobrenaturais. Deus pega algo que é pequeno e faz disso um instrumento de milagres. Tem gente achou que é a pasta de figo. Não, eu preguei aqui porque eu estudei muito, então eu sei falar muito bem, por isso que a mensagem entrou. Nada, isso é pasta de figo. Pasta de figo sozinho não faz nada, mas pasta de figo na mão de Jeová opera milagre. Aí vai curar, restaurar, ganha 15 anos de vida a mais. O que ele tinha que fazer? Colocar a sua casa em ordem. Tinha alguma coisa fora do lugar. Mas aí ele tinha passado por um momento de crise. Entrou na presença do Senhor no momento de crise. Deus entrega a bênção, uma grande bênção. Só que aí depois da crise veio a bênção, e aí ele mostra o seu outro. Era alguém que sabia lidar com as crises, mas que tinha dificuldade de lidar com o momento de bênção e tranquilidade. O que Ezequias faz? Deixa-se exaltar o seu coração. Irmãos, este milagre de Ezequias foi um milagre tão grande, porque a enfermidade dele era tão grave, todo mundo tinha certeza que ele ia morrer. Todo mundo tinha certeza que ele ia morrer. Quando ele é curado, Deus, a história toma uma proporção gigantesca. Ele era o rei, e aquela história passa a ser contada em muitos lugares. Todo mundo contando um para o outro, era o assunto de Judá. E aí ele sai de Judá e começa a sair para o território da Síria e vai correndo. E a história vai tão longe que chega lá no país longínquo, na Babilônia. Lá na Babilônia, os magos babilônicos ouvem o relato da cura de Ezequias. E aí, quando eles chegam para o rei da Babilônia, Merodach Balanã, e falam para ele assim: olha, tem um cara lá em Israel, o rei de Israel, ele estava com uma enfermidade que era incurável. Mas conta a história que ele se virou para a parede e orou ao seu Deus, e o seu Deus enviou um profeta, e o profeta mandou colocar uma pasta de figos na ferida, e Deus operou um milagre. E aí o rei da Babilônia falou assim: mas qual é a explicação para isso? A gente não sabe, a gente não entende, mas a gente está curioso, a gente gostaria de investigar, a gente gostaria de entender, a gente tem curiosidade para entender o que está acontecendo. Aí o que o rei da Babilônia fala? Vou preencher uma carta e vou dar um presente. Vai lá no palácio de Ezequias, vai ver com os seus próprios olhos, primeiro, se é verdade essa história mesmo, e se é verdade, vai entender o que aconteceu. E eles vão
chega no palácio dele um bando de curiosos. Olha para o seu irmão, pastor, fala assim: cuidado com os curiosos, meu irmão. A curioso é uma raça perigosa, meu irmão. E eu vou encerrar a mensagem. Chegam lá os curiosos, querem saber o que aconteceu. Nossa, ouvi dizer, o rei manda felicitações. O rei da Babilônia ficou tão feliz com a sua recuperação, Ezequias. Se ele se importasse com Ezequias, tinha vindo em socorro dele quando ele estava doente. Quando ele estava doente, ninguém foi lá. Sabe quem foi? Só Isaías, amando de Deus. Quando ele estava com a ferida, cheirando mal, ali, ninguém foi lá. Ninguém mandou carta, ninguém mandou WhatsApp, ninguém mandou presente, ninguém fez visita, ninguém ligou, ninguém se importou, ninguém vai perguntar se ele precisava de alguma coisa, nada, deixaram ele lá para morrer. Aí quando Deus faz um milagre, as pessoas falam: eu quero ver o que aconteceu, eu quero entender o que aconteceu, eu quero ir lá para ver. Cuidado com os curiosos. Cuidado com aqueles que só querem se aproveitar do seu milagre. Olha só. Aí ele chega. Qual que era? Ou que deveria ser a reação de Ezequias? Contar o testemunho. Olha, aconteceu isso, eu estava doente, foi assim, eu orei, Deus curou, e agora seria de Deus. Foi isso que ele fez? Ele chama os curiosos, abre as portas da sua casa, deixa os curiosos entrarem dentro da sua casa, mostra tudo que havia dentro da sua casa, mostra os seus tesouros, mostra o seu ouro, mostra a sua prata, as pedras preciosas, mostra o seu exército, mostra as suas armas, mostra os seus ungüentos de adoração a Deus, mostra tudo o que ele havia feito. Ezequias estava achando que aquela história era sobre ele, mas não era sobre ele, era sobre Deus. Oh, aleluia! O coração dele se exalta. Aí chega o pai e ele fala: deixa eu aproveitar a oportunidade para mostrar quem eu sou, para mostrar tudo. E mostrou tudo dentro da sua casa. Os homens vão embora. Aí aparece o profeta Isaías de novo. Isaías: Ezequias, tem uma conversa contigo. Quem eram esses homens? Eles vieram da Babilônia. E o que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. Não houve coisa alguma dentro da minha casa, dentro da minha vida, do meu território, dos meus homens. Nada eu omiti. Tudo que havia para mostrar, eu mostrei. E Isaías dá um alerta para ele. E é com essa alerta que eu quero terminar essa noite. Cuidado com quem você recebe na sua casa. Cuidado para quem você abre as portas da sua casa. Cuidado com as pessoas para quem você está abrindo tudo, contando tudo, falando dos seus sentimentos, falando de como está em seu casamento, falando da sua vida financeira, falando da sua realidade espiritual, falando do seu momento presente e falando dos seus planos para o futuro. Uma coisa é contar o testemunho que Deus fez, outra coisa é se abrir e arreganhar contando tudo para todas as pessoas aquilo que você quer fazer. Sabe por quê, irmão? Aprenda uma coisa: nem todo mundo torce por você. Às vezes chega com uma carta bonitinha, com uma roupinha arrumadinha, com um presentinho na tua casa, mas nem todo mundo quer desejar o bem, quer te ajudar de fato. E o Senhor manda dizer: quer guardar a sua casa, quer proteger a sua família. Não abre as portas da sua casa para qualquer pessoa, não abre as portas da sua vida para qualquer pessoa. A sua casa, a sua vida não é um terreno baldio que qualquer um entra, ocupa espaço e domina, não. Saiba escolher, saiba selecionar, saiba definir quem pode ou não pode fazer parte da sua vida.
vamos cantar o nosso